dificílimo, mas é um desafio que eu acho que a própria vida e a própria carreira impõe a todas nós. E o desafio é maior ainda porque é um tribunal muito grande, com uma jurisdição muito importante, maior, por exemplo, do que você dirigir a Argentina, em termos de número de jurisdicionados. E com muitas situações que você precisa enfrentar no dia a dia. Quando eu fui eleita, a primeira coisa que eu fiz, passado a surpresa da eleição, minha eleição foi uma surpresa, foi ler um livro de direito de administração pública. Então eu li e comecei a grifar nesse livro todas as situações e todas as colocações que estavam ali de uma boa administração que poderiam ser vertidas e utilizadas na administração pública. E foi assim que eu comecei, tendo já um certo planejamento do que eu iria fazer no tribunal. Foi muito bom, foi muito confortante quando terminou. A minha presidência foi a mais longa da história do país, que eu fiquei quase 3 anos na presidência. E foi um desafio enorme e muito compensador. Foi muito bom. Olha, renúncia sempre tem, porque quem tem família, tem marido, tem filhos, sempre você renuncia a alguma coisa em prol da profissão. Não que você renuncie à situação de mãe e de esposa, mas sempre você perde uma parte da história, né? Dos seus filhos e da sua convivência, porque você tem obrigações a cumprir. Então, em termos de dificuldade por ser mulher, na nossa profissão não existe. Se alguém disser que existe, não existe. Porque, felizmente, a Justiça Federal é uma justiça de ponta. Ela não discrimina a mulher de forma alguma. Eu nunca me senti rejeitada ou discriminada pelos meus colegas. Pelo contrário, me dou muito bem com todos eles, sou respeitada. Tive, durante a minha administração, uma ajuda muito grande de vários colegas do tribunal, mas de todo o tribunal em geral, tanto das mulheres como dos homens. Então, não existe essa discriminação na magistratura federal em relação às mulheres. Nós estamos, na verdade, graças a Deus, em pé de igualdade com os homens aqui na Justiça Federal. Isso dá mais força ainda para a gente, para tocar esses projetos que se apresentam durante toda a nossa vida, de ocupar cargos diretivos e também de ocupar funções no tribunal. É muito bom. Eu acho assim, que quando uma mulher tem um lar bem estruturado, você tem uma família bem estruturada, essas dificuldades são muito pequenas, E quando você não tem um lar bem estruturado e uma família bem estruturada, as dificuldades são imensas. Então, por exemplo, eu tive a sorte de ter um marido assim muito companheiro, muito participativo. Minhas filhas eram grandes. Quando eu entrei na magistratura, meu filho estava com 8 anos, mas eu passei por situações muito difíceis. Eu era juiz em Santos, fui junto com a doutora Terezinha, nós fomos as 2 primeiras juízes federais de Santos, eu na primeira vara e ela na segunda, e eu saía, meu filho estava dormindo, e eu voltava, ele estava dormindo. Então, se não fosse meu marido e também minhas filhas para dar um certo suporte para o meu filho, eu teria tido grandes dificuldades. Agora, durante toda a minha vida, eu também fui corregedora do tribunal, além de ser presidente, fui corregedora anteriormente, e passava muito tempo fora de casa, sabe? E o telefone é que ajudou, o celular, formalmente foi o celular, que ajudou muito nessa comunicação e também para eu manter o contato com os familiares, porque às vezes eu dormia fora de casa, muitas e muitas vezes, e passava às vezes uma semana fora de casa, mas todos entendiam que esse era o meu caminho e que a família era muito mais feliz se eu estivesse feliz e bem ajustada. Então eu acho assim que o homem, eles dizem que o homem, ele e suas circunstâncias, e é mesmo,
O homem é ele e as circunstâncias dele. Se as suas circunstâncias, o que gira em volta do espectro familiar, for uma coisa muito boa, você tem apoio e alavanca a sua carreira, senão afunda. Então, na verdade, você tem algumas situações de desconforto para você, não para a família, para você, de ordem pessoal. Eu sofri muito mais antes de ser juíza, que eu sou magistrada de carreira, eu sofri muito antes de deixar minha filha pequena, dela chegar para mim, a do meio, e dizer assim: mamãe, fica só mais um pouquinho comigo, por favor, não vai trabalhar, mamãe, eu estou muito triste por você estar saindo, do que depois que as crianças crescem e veem que aquilo é uma coisa boa. E eu tive isso da minha mãe trabalhou a vida inteira, e minhas filhas trabalham, meus netos são super ajustados, então você vê que a gente tem que encarar que em algum momento da vida você vai ter que fazer escolha, e a sua escolha tem que ser sensata, porque muitas vezes vai ser escolha de um lado e outras vezes do outro lado. Tudo vai do seu equilíbrio. Se você for equilibrada, você fará escolhas sensatas. Primeiro, eu diria a ela que tenha muita seriedade em tudo que faz, que ela acredite no potencial dela, porque se eu cheguei, ela vai chegar também. Eu sempre penso isso: se alguém chegou, eu chego. Então, que ela acredite no potencial dela, que ela tenha seriedade na judicatura, que ela tenha muita vontade firme de ser uma boa juíza, de fazer o melhor que ela puder e a melhor das justiças que ela puder praticar, porque essa é uma boa juíza. Aqui, porque juiz às vezes não faz toda a justiça que deveria fazer, faz a justiça possível, que seja a melhor e mais justa justiça possível.